Eu gostaria de abrir o programa hoje fazendo um comentário a respeito da situação que se encontra a Europa com a questão dos refugiados. Tudo parece que é uma questão nova e pontual essa chegada dos refugiados na Europa e a questão deles se introduzirem na sociedade europeia. Mas eles já estão, né? Eles já estão espalhados por vários países da Europa, alguns deles, principalmente sírios e africanos, há mais de ano, né? Então nós temos aí já uma leva, ou uma das primeiras levas de refugiados, que depois de um ano, dois, em vários países europeus, hoje eles começam a reclamar das condições de trabalho, das condições econômicas, de moradia, né, que eles estão recebendo em vários países. Eu recebi uma matéria de um jornal português, né, que diz o seguinte, que numa altura em que a vaga de refugiados continua a dominar as preocupações na Europa, a Antena 1 foi ouvir um relato de um grupo de refugiados que está em Portugal há vários anos. Estão completamente desiludidos com o Estado português, dizem que não tem apoio que lhes foram prometidos e dão um conselho aos refugiados sírios: não venham para Portugal. Então, a questão não é simplesmente de não cumprimento dos acordos feitos na recepção desses refugiados. Mas a questão é que um país não tem como integrar qualitativamente milhares e milhares de refugiados que têm problema de idioma, de comunicação, a própria situação profissional deles, né? Às vezes não tem mercado para acomodar toda essa gente, né? Então, infelizmente, não é apenas um desacordo ou um mau caratismo por parte das autoridades de vários países europeus de não quererem os refugiados. É que os países não têm condições de receber e dar, a curto prazo, condições de trabalho, condições econômicas e fazer com que esses refugiados se tornem uma cópia de um cidadão nacional, né? Então a gente tem que avaliar essas questões mais estruturais que esses refugiados vêm recebendo na Europa, porque aí existe por trás disso tudo discursos jornalísticos extremamente vitimistas e desinformadores até certo ponto, né? Então a gente não pode ficar avaliando ou pré-julgando só em cima de informações da mídia, porque por vezes, ou na maioria das vezes, são informações tendenciosas. Eu gostaria de passar a palavra aí para o meu amigo Chico, dar uma boa noite para o pessoal. Beleza, Chico, obrigado pela parceria aí. A gente já faz a parceria nos domingos, né? No nosso encontro dominical, e agora no mês de novembro, com as férias do Celso, a gente vai se encontrar também aqui nas quartas-feiras, né? Lembrando que, além o programa ele está sendo feito na e para a Rádio da Terra, mas com transmissão simultânea também para o Bunker da Cultura Web Rádio. Saiu uma matéria, Chico e amigos ouvintes, que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: a Argentina é o caso único de um país muito rico que se tornou pobre.
A Argentina, historicamente, ela sempre foi um país pautado na sua principal mercadoria, que é o agronegócio, né? A agropecuária, né? E depois dos anos 50, 60, houve a ida de várias multinacionais, montadoras e empresas de outros setores para lá também. E através da sua sociedade, que sempre foi uma das mais bem aculturadas da América Latina, a Argentina ela teve um progresso muito pujante até meados dos anos 80, né? 80, início dos 90. A partir da instalação sucessiva de governos de esquerda, sejam eles da linha social-democrata, seja eles mais da linha trabalhista, mais à esquerda, a Argentina começou a entrar no rol dos países corruptos e foi empobrecendo de uma forma lenta, gradual e intermitente. Hoje a Argentina tem um cinturão de miséria na capital Buenos Aires, que é algo que deixa o cinturão de favelas do Rio de Janeiro com inveja. Tá? Nós temos hoje uma situação econômica na Argentina com uma inflação beirando os 30%, aonde não são pessoas pobres, pessoas sem preparo profissional, sem conhecimento profissional. Hoje nós temos moradores de rua fazendo biscate em Buenos Aires, que são engenheiros, professores, advogados, sabe? De todas as profissões. Então, o tal socialismo latino-americano, as políticas de esquerda, elas têm como um segundo exemplo, né, um segundo exemplo prático na América Latina, de que esse pensamento e essas práticas de gerência socialista só geram pobreza, desestabilização, instabilidade de toda a ordem e uma sociedade extremamente carente de tudo, inclusive de moradia. Porque o que tem de gente na Argentina que perdeu as suas moradias com a crise econômica dos últimos 2 anos e virou morador de rua, de albergue estatal, não é brincadeira. É um número extremamente significativo. Né? Então a Argentina, de um passado de progresso, de alta cultura, de estabilidade econômica, de uma excelente representatividade frente às nações europeias e Estados Unidos, etc., hoje vive num clima tão paupérrimo, um clima de falência tão grande quanto está vivendo a Venezuela, que é, na verdade, o primeiro grande laboratório, né, contemporâneo para as práticas e a instalação do socialismo na América Latina. Tinha conhecimento disso, Chico? Normal. Chiquinho, só um momentinho. Teu áudio não está saindo. Tá aberto? Vamos lá. Não está saindo mesmo? Minha secretária aqui que está averiguando. Nada ainda? Engraçado, saiu antes e agora deu um corte aí, repentino. Bom, diga. Não, eu te ouço porque eu tô no monitor, né? Ah. Pode ter sido. Pode ter sido, sim.
provavelmente. Mas infelizmente o áudio não está chegando. Então vamos fazer por vias indiretas. Vamos tocar o baile. Tá? Eu te ouço e a gente vai no inbox aí e vamos tocando o baile. Um outro fato que ocorreu, saiu na mídia nacional, apesar de que muita coisa que sai na mídia nacional passa batido, né? Passa batido. É aquela coisa, no Brasil, se não aparecer na televisão, né, pouca gente fica sabendo do que acontece, porque o brasileiro, infelizmente, não tem mais o hábito da leitura. Mas me chamou a atenção uma notícia que foi para o site, casualmente era o site do UOL, tá? Uma performance de amor, como define a própria cantora carioca Bárbara Eugênia, ficou completamente nua em um show em São Paulo no último final de semana. Ela decidiu tirar a roupa para pedir a naturalização da nudez. O Brasil tem essa cultura terrível de ver o corpo como algo vulgar, né? Foi um chamado para que as pessoas enxerguem de outra forma, explicou a cantora. Convidados do show, os músicos Tatá Aeroplano, isso é nome de artista, e Peripane acompanharam a cantora no ato, e os três ergueram um cartaz com a frase: "Você tem medo de quê?", sendo que neste momento os três estavam nus no palco. Olha, meus amigos ouvintes, depois que a gente tem o conhecimento do desenvolvimento daquelas teorias do filósofo Herbert Marcuse, que desenvolveu uma ferramenta subversiva através da psicologia e do sexo para transformar a sociedade e principalmente para destruir os pilares da sociedade, para criar uma nova moral e uma nova ética, né? E ele teorizou essas ferramentas, desenvolveu essa teoria visando uma sociedade para o socialismo, né? A gente vê como essas ferramentas subversivas do Marcuse, elas são eficazes, né? Aonde elas foram aplicadas, não vou dizer que 100% da sociedade mudou, mas criou uma fatia muito grande da sociedade que aderiu à nova maneira de pensar, de agir, de difundir essas bandeiras, né, que nem naturalização do nu. Ok, naturalização do nu. Aqui no Brasil e em outros países do mundo inteiro, o nu não é crime, contanto que a pessoa pratique o nu em lugar apropriado. Aqui no Brasil nós temos N espaços no litoral e inclusive em áreas interioranas, colônias naturistas. A pessoa que gosta de ficar nua em público, ela vai para uma colônia naturista no litoral, ou como existe no Rio Grande do Sul, são condomínios de chácaras, né, de cabanas, onde o cara quer passar um fim de semana nu, 24 horas por dia, ok, vai lá, aluga uma cabana, passa o fim de semana peladão lá e acabou. O problema é que essa turma da esquerda, né, porque isso aí é tudo militante esquerdista, tudo cabeça deformada dentro das universidades por esses professores adeptos da agenda frankfurtiana, gramsciana, marxista, né? O que eles querem, eu pelo menos entendo, que a tal naturalização do nu que eles difundem, deve ser uma coisa assim. No caso, quem foi no teatro ver o show dessa cantora, foi lá para ver ela cantar, não foi lá para ver ela nua. Mas ela estava a fim de ficar nua, ela pegou, tirou a roupa em cena e tudo bem, né? Então, é esse tipo de naturalização
É esse o tipo de naturalização que eu acredito que eles queiram, né? Ou como ocorreu no início do ano em Porto Alegre, que apareceram lá duas, três mulheres que resolveram caminhar nas principais avenidas de Porto Alegre nuas, né? Então, esse tipo de naturalização não é uma forma, digamos, saudável, né? Ou dentro dos parâmetros de uma moralidade que ainda existe no país, né? Então, eles fazem essa afronta para justamente derrubar a moral atual para impor a deles, né? Instituir a moral que eles acham correta. Um outro fato que veio da imprensa: chineses compram hidrelétricas no Brasil por 1,750 bilhão de reais. Em primeiro lugar, a nossa infraestrutura brasileira, energética, portos, rodovias, aeroportos e tal, a maioria desses empreendimentos, eles foram construídos principalmente na área energética durante os 20 anos dos governos dos generais presidentes, tá? O nosso regime democrático de 64 a 85. Esse período foi um período de alto investimento em infraestrutura no Brasil. Depois de 85, o que a gente viu, os governos civis, e diga-se de passagem, todos da esquerda, foi não investir ou fazer investimentos ínfimos em infraestrutura. E aí hoje, devido a essa crise econômica e principalmente a roubalheira que foi feita nos cofres do Estado, por essa turma toda, através das teias da corrupção, hoje eles estão vendendo a estrutura, ou parte da estrutura, que foi construída pelos governos dos generais, para poder pagar a conta, equilibrar. E no mundo hoje, tá, só tem um país capaz de fazer aquisições de alto volume, de somas muito elevadas, que é a China. Tá? A China, queiramos ou não, tá? Ela é a que mais produz, a que mais vende, a que mais fatura no mundo. Então, eles, obviamente, eles têm o maior caixa. Tá? Então, eles podem fazer esse tipo de investimento e de compra. Tá? E aí tem pessoas que já dizem: não, os chineses estão dominando o Brasil, a Dilma está vendendo o Brasil para a China. Não, a questão é, eles têm para comprar? O Brasil precisa de dinheiro, eles têm para comprar, vamos vender. Poderia, se houvesse interesse, se os Estados Unidos tivessem poder aquisitivo para comprar as hidrelétricas, eles poderiam entrar em concorrência e poderiam eles adquirirem, né? Mas a China hoje não, já nos últimos anos, vem sendo o país com maior capacidade de investimento em países estrangeiros. Hoje saiu um decreto que sancionou a Lei 11.265, de 3 de janeiro de 2006. Tá? Essa lei, ela foi escrita, mas só foi sancionada hoje. Regulamenta a comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos. O que eu quero dizer com isso? No artigo 1º dessa lei, diz o seguinte: o objetivo desta lei é contribuir para a adequada nutrição dos lactantes e das crianças de primeira infância por meio dos seguintes meios: regulamentação da promoção comercial e do uso apropriado dos alimentos para lactantes e crianças,
de primeira infância, bem como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas. Proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de idade. Proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os 2 anos, após a introdução de novos alimentos na dieta dos lactantes e das crianças de primeira infância. Esta lei se aplica à comercialização e às práticas correlatas, à qualidade e às informações de uso dos seguintes produtos fabricados no país ou importados: fórmulas infantis para lactantes e fórmulas infantis de segmento para lactantes. Fórmulas infantis de segmento para crianças de primeira infância, leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal. Bom, em resumo, eu não vou dar todos os artigos aqui da lei e seus relativos incisos, mas eu poderia resumir que essa lei é mais uma intervenção estatal querendo regulamentar o que as mães e as crianças têm que consumir após os seus respectivos partos, né? O governo quer porque quer, e já vem numa campanha ferrenha há muito tempo, que parto tem que ser normal. Agora, ele insiste em fazer com que as mães amamentem no peito. E aquela que não tiver leite para amamentar vai ter que provavelmente pagar muito mais caro por esses produtos de alimentação de pós-parto e para crianças de primeiros meses, porque quando o Estado coloca uma lei para regulamentar alguma coisa, pode contar que isso começa a ficar restrito no mercado e muito caro, né? Então, é mais uma intervenção do Estado querendo regrar o que as mães precisam ou têm que dar para os seus filhos, sem conhecer a realidade, tá? A realidade de cada gestante, de cada mãe ou de cada criança que está em fase de amamentação. Tá? Então, é aquela velha história. Aqui no Brasil é um festival de produzir lei, né? Existe lei para tudo. Daqui uns dias a gente vai ter lei até para respirar. O lei regulamentando quantas vezes por dia o cidadão vai ter que piscar o olho, né? Para não fazer mal para os olhos, né? Então, é muita lei, é muito regramento imposto pelo Estado, tá? E as pessoas, sei lá se ingenuamente ou não, elas acabam aceitando como se fosse uma solidariedade estatal. Olha como o Estado se preocupa comigo. Mas esquece que através dessas leis ou desses regramentos, em todas as áreas da sociedade, nos mais diversos campos da sociedade, o Estado está transformando a sociedade em marionetes. Ninguém mais resolve por si. Antes de fazer alguma coisa, tem que ver se tem uma lei que permite. Porque se não tiver uma lei que permite, de repente eu posso estar praticando um crime. Aqui no Brasil, tudo tem que ser dentro da legalidade. Tem lei para tudo. Só que quem precisa cumprir, não cumpre, né? Essa que é a grande máxima. Quem faz as leis são os primeiros a não cumprir. E creio eu que mais de 50% dos códigos legais brasileiros não são praticados. Porque aonde existe muita lei, a dificuldade de aplicação e fiscalização se torna cada vez mais difícil, cada vez mais imbricado, para não só na sua prática e fiscalização, mas para a própria sociedade conhecer essas leis, né? E poder se adequar a um novo regramento, uma nova realidade legal.
E aí, Chico, será que voltou o teu áudio? Ah, não, 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 não. Infelizmente até o momento também, novamente não retornou. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos tocar o baile. Aqui no Distrito Federal, desde ontem, para variar, continua o rodízio normal das greves aqui no Distrito Federal, né? Nós tivemos aí recentemente uma greve dos servidores da saúde. Quando voltou os servidores da saúde, entraram agora terça-feira os metroviários. Agora vamos ver, quando voltar os metroviários, provavelmente retorne a greve os professores. E assim o Distrito Federal vai entrando na fase conclusiva de 2015, acumulando um número fantástico de greves, né? Sejam eles na educação, na saúde, no transporte, na segurança pública, todos os serviços, né, que são geridos pelo Estado, sem sombra de dúvida, entraram em greve esse ano, tá? E num formato de rodízio. Então a insegurança social é muito grande no que tange à prestação de serviços do Estado. Deixa eu ver aqui, eu tinha separado um assunto que eu queria trazer para vocês. Cadê? Não é nenhuma fofoca, não. Aqui. Eu gostaria de dar um aviso para as pessoas. Nas redes sociais, na internet, de uma forma geral, está circulando uma nota que fala sobre uma condenação e a expedição de um mandado de prisão do presidente Lula por uma corte portuguesa, tá? Eu vi isso ontem e andei dando uma averiguada, uma pesquisada, e eu poderia, não vou afirmar com certeza, mas parece ser fake, tá? Eu acho que é muito cedo para a gente sair difundindo essa informação dessa condenação do ex-presidente Lula em corte portuguesa, tá? Porque um ou dois sites falando é muito pouco, né? E a gente sabe muito bem que existe muito lixo, muita ficção, muita informação fake rodando na rede. Mas que seria uma boa, seria, né? Seria ótimo. Circulou e continua circulando na rede um vídeo. Na verdade são dois. Um foi muito polêmico, que foi de uma criança de 5 anos que destruiu uma sala de uma escola, né? Aquela criança destruindo uma sala da escola, e os superiores da escola sem saber o que fazer, né? E a criança lá simplesmente deu vontade de destruir, quebrar tudo, saiu quebrando, fazendo e acontecendo. Isso chocou muito e foi parar, inclusive, na grande mídia oficial, esse vídeo que foi para o YouTube. Agora apareceu um outro vídeo de uma adolescente que eu acredito na faixa dos 14 aos 16 anos, aonde ela simplesmente agride violentamente a diretora da escola, né, a socos, pontapés e puxões de cabelo, aquela coisa bem briga de rua, né, por causa que a escola não permite o uso de celulares no ambiente escolar.
A menina entrou com o celular, provavelmente deve ter utilizado o celular em sala de aula, o celular foi recolhido e a menina teve uma crise de fúria, né? Simplesmente quase que massacrando a diretora da escola por causa do recolhimento do seu celular. Então, a que ponto nós chegamos que adolescentes hoje não respeitam mais superiores, hierarquia, né? Não respeitam nem por ser mais velhos, as pessoas serem mais velhas, né? O negócio é resolver no tapa, no soco. Tá? E o pior é que a questão não é o resolver, é que a vontade do jovem, do adolescente, está acima das regras predispostas do ambiente que censurou o adolescente. Então, o jovem brasileiro, isso não é de hoje, já vem de 10, 15, 20 anos para cá, ele vem sendo criado com uma liberdade tão excessiva que ele acaba se tornando uma pessoa extremamente imediatista, violenta, irracional, agindo por impulso, né? Sem analisar o contexto de nada, simplesmente querendo resolver um problema que surgiu com ela. Não importa como. Por nada, nós não observamos também quantos crimes, né, quantos homicídios, quantas práticas ilícitas os nossos jovens entre os 14 e os 24 anos vêm praticando na sociedade. Seja homicídio, seja roubo, seja agressão, seja tráfico de drogas, seja prostituição, porque o jovem acha que ele tem liberdade para fazer o que ele bem entende, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, e ele não mede se é lícito ou ilícito, se vai fazer bem para ele ou não vai fazer bem para ele. Simplesmente deu vontade, ele sai fazendo. Independente de pai, mãe, diretor de escola ou chefe de empresa, eles não querem saber. Interessa é a vontade plena e única deles. Então, esse vídeo dessa garota, eu estava lendo aqui agora na minha aba aqui de informação, estudante de 14 anos. Só que 14 anos, digamos, com um físico de uma menina já com mais idade. Então, essa é a relação que nós viemos assistindo nos últimos 20 anos entre os jovens e as pessoas mais velhas ou hierarquicamente acima de estudantes, de empregados de empresa e dentro da própria família, porque o que tem de casos aí de pai e mãe apanhando de filho, né, não tendo controle algum sobre seus filhos, justamente porque excesso de liberdade, a tal da psicologia moderna, que temos que deixar as crianças descobrir o mundo, né? Elas têm que ter liberdade de escolha, de descoberta, e aí nós temos aí um Estatuto da Criança e do Adolescente que praticamente blinda a atuação de pais e de pessoas hierarquicamente acima dos jovens, né? Nos ambientes mais comuns para os jovens, escola ou um trabalho numa empresa, como os jovens hoje têm que ser aprendiz ou estagiário, né? Mas o ECA blinda a ação de pessoas hierarquicamente acima dos jovens. E eles, com a overdose de liberdade, se achando super poderosos, né? Imbatíveis, intocáveis, acabam proporcionando esse verdadeiro circo dos horrores que a gente observa aí nas redes sociais, na mídia e principalmente através de vídeos disponibilizados em rede social e no YouTube. A outra informação que eu tinha guardado aqui, deixa eu ver. Nós tivemos a semana passada, foi na quinta-feira, creio eu, quinta ou sexta-feira, uma grande comoção
né? Uma comoção, uma campanha quase de apoio ao nosso general Mourão, que passou a tomar o posto de super-herói no lugar do Joaquim Barbosa. O brasileiro, infelizmente, ele tem a necessidade de ter um super-herói como referência, né? Ele se sente totalmente desprovido de capacidade para atuar na sociedade, então ele fica procurando super-heróis, referências para que haja por ele. O que também demonstra uma certa parcela, né, na prática, de irresponsabilidade. O brasileiro hoje não gosta de praticar nada porque ele não quer assumir responsabilidades. É muito mais fácil olhar para o lado e dizer, não, fulano faz por mim, não, o general me representa, Joaquim Barbosa me representa, né? Então ele fica procurando uma referência, um super-herói para ele se sentir representado. O general Mourão, coincidentemente ou não, ele foi exonerado para vir a Brasília. Ele saiu do Comando Militar do Sul para assumir um cargo aqui em Brasília. A questão é que o ato de exoneração praticado pelo Ministério da Defesa está muito próximo do período de tempo em que o general Mourão viria obrigatoriamente atuar em Brasília. Porque o militar, quando chega a patente de coronel ou general, ele já está em fim de carreira na ativa. Então, ele encerra a carreira dele aqui na capital federal. Esse rodízio é natural, é normal. Se ele não viesse agora, pelas mãos e pela ação do Ministério da Defesa, ele viria naturalmente em janeiro, fevereiro, março do ano que vem, mas ele obrigatoriamente ele viria. Mas as pessoas já criaram uma aura, né, de que foi uma perseguição, né, porque ele falou alguma coisa que provocou a esquerda, né? Então, não é nada disso. Foi um ato administrativo totalmente normal, mas que acabou criando uma aura de perseguição ou de, sei lá, de confronto entre as palavras que ele proferiu, né, e o que o governo petista vem praticando, né? Mas totalmente dentro da normalidade. Até eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo assim, o general perdeu o emprego. Eu falei, mas como perdeu o emprego? Ele foi demitido. Não, militar não é demitido. Militar, quando se exonera, ele não perdeu o emprego e vai para casa. Exoneração no serviço público para militares é uma troca de cargos, é uma troca de cidade. Não é ele ser demitido como acontece na iniciativa privada. É diferente. Tá? Então, as pessoas precisam controlar um pouco mais o seu pânico, a sua ansiedade, né? E buscar um pouquinho mais de informação antes de fazer pré-julgamentos aí que acabam criando um discurso de apavoramento generalizado, né? Aonde não há necessidade. Tá? Então, a gente teve aí uma sequência de super-heróis surgindo no cenário brasileiro, começando com o Joaquim Barbosa, anteriormente o Sérgio Moro e agora, por último, o general Mourão. Mas tudo normal, nada de pânico. Cadê aquela informação?
que eu... Cadê ela? Cadê ela? Pessoal que tiver algum questionamento, alguma dúvida ou alguma curiosidade que queira deixar aí no nosso chat, pode ficar à vontade. Aqui, a gente nos últimos anos vem observando o desenvolvimento dessas bandeiras e políticas, principalmente encabeçadas por partidos como o PSOL, parte do PT, o PSTU, né, que são os partidos mais da ala da esquerda radical, que eles pregam aí política de gênero, aborto, estupro. Eles têm uma nova conceituação para estupro também, né, e que acaba por alimentar ou desenvolver de uma forma muito subliminar e sutil a prática da pedofilia, né? Isso aí, inclusive, já foi previsto, porque é uma sequência natural, né? A gente começa a deformar valores e querer instituir novas bandeiras, novas práticas, novos pensamentos, que até então eram criminalizados, e com essas novas interpretações, elas acabam caindo num relativismo que pode ser crime, não pode ser crime, né? E devagarinho eles vão construindo os novos valores e a nova ética social. Veio para a rede social uma notícia de uma criança de 12 anos que sofreu um estupro coletivo dentro de uma escola na Bahia. Então, no estado aonde cedia a Associação Brasileira LGBT, aonde é a sede do presidente, o seu, não sei se presidente ainda ou ex-presidente, mas o seu Luiz Motti, né, que é um incentivador, né, e uma pessoa que vê a pedofilia como algo normal. Na Bahia já vem acontecendo esses estupros dentro de instituições de ensino com crianças e adolescentes. Então, quando eu falo que a juventude está perdendo ou já perdeu os limites por causa da sua criação com excesso de liberdade, esse fato específico dá uma prova da falta de limites dos jovens. Não existe nada impossível ou nada errado para os jovens. Tudo é possível. Eles não refletem antes do ato. Eles primeiro fazem. Depois é que eles vão sofrer as devidas consequências. E dentro dessa mentalidade relativista que o governo e os seguidores desse projeto de implantação socialista no Brasil, isso aí é um fato criminoso que acaba passando batido, virando apenas uma manchete em algum jornal ou algum site, mas nada vai acontecer, né? Ninguém acaba sendo punido. A Vânia Rodrigues mandou um questionamento aqui. Me perdoe a ignorância e revolta, mas com certeza nossos generais têm provas legais contra tudo o que está acontecendo. Por que não tomam providências? Estão esperando o quê? Vânia, como eu já comentei em outras oportunidades, a gente não pode medir as práticas e a mentalidade dos militares com a nossa. Nós somos civis, eles são militares. Nós temos uma formação, a gente sofre os problemas da sociedade de um jeito. Eles sofrem os mesmos problemas da mesma forma como nós. O problema é que eles são uma instituição de segurança nacional.
E eles não podem agir por impulso. O militar, ele é educado, formado, orientado e disciplinarmente formado para agir de forma estratégica. Algo que o brasileiro desconhece totalmente. O brasileiro, ele infelizmente, virou um povo extremamente impulsivo, né? A coisa não tá boa uma semana, vamos fazer alguma coisa para mudar. Mas nem tudo pode ter uma ação imediata. Precisa haver um planejamento, precisa haver um momento exato, correto, por causa das consequências posteriores. Consequências em termos de segurança nacional, de segurança das pessoas, da segurança política, da segurança legal, da segurança até internacional, né? A única coisa que eu posso afirmar com toda certeza é que o militar não pensa como nós e não age como nós, ou com a mesma vontade que nós teríamos. Eles têm um outro timing, um outro feeling, e eles trabalham com inteligência, com planejamento, com estratégia. Algo que o brasileiro desconhece totalmente. Por quê? Porque o brasileiro, ele, ao longo dos últimos 30 anos, ele acabou engolindo discursos políticos, projetos, né? De uma forma emocionalmente muito franca, muito aberta. Hoje, porque tudo aquilo que ele achou que seria a oitava maravilha do mundo não está mais dando certo, agora ele quer uma modificação curta, grossa e objetiva. Não é assim que funciona para modificar os rumos de um país, para mudar o cenário político de um país do tamanho do nosso, com uma população, digamos, uma das maiores do planeta, tá? Não é com esse emocional, com essa ansiedade, com esse sentimento de pânico que o povo vai, inclusive, ajudar para que algo ocorra para mudar o país. Tá? Agora, esqueçam os militares, não percam tempo para querer saber por que não tomaram previdência, ou o que eles estão esperando. Não percam tempo para tentar buscar respostas para essas questões. Vocês precisam aprofundar cada vez mais o conhecimento sobre a história brasileira, sobre a esquerda brasileira, sobre projeto de poder da esquerda, porque após o momento em que esse sistema ele sofreu uma ruptura, a sociedade tem que estar preparada para combater essa esquerda que vai perder o poder. E se nós não tivermos uma sociedade com um discurso único, em sintonia para desconstruir todo o discurso da esquerda, não é só o discurso do PT, é o discurso do PT, do PSB, do PMDB, do PSDB, de todos esses partidos de esquerda. Se nós não tivermos conhecimento suficiente, essa turma vai, no dia seguinte, começar a berrar, começar a fazer manifestação de rua, porque eles são disciplinados e treinados para isso, e o tão sonhado novo rumo para o país na mão de outros civis, com o apoio dos militares ou não, vai cair por terra de uma forma muito rápida. Então, vamos direcionar para o conhecimento, vamos nos preparar, porque a participação da sociedade, primeiramente, é ter conhecimento intelectual, apoiar quem precisa realmente ser apoiado para praticar a ruptura. E, posteriormente, combater através do conhecimento e da desconstrução do discurso da esquerda, tá? Toda essa enganação que o país viveu através dos seus projetos de poder ao longo dos últimos 30 anos. Tá? Então, deixa os militares quietinhos lá, porque eles estão fazendo a parte deles e bem feito, até onde eu sei. O Everton Calisto,
como acabar com o Estado Islâmico? Interessante pergunta, complexa, bastante complexa, diga-se de passagem, mas interessante. Everton, o Estado Islâmico é uma ramificação da Al-Qaeda. Então, vamos, para te poder entender o que é o Estado Islâmico e como acabar com o Estado Islâmico, a gente tem que voltar lá para os anos 90. Os Estados Unidos apoiavam Iraque com Saddam Hussein, Arábia Saudita com o Osama Bin Laden. Eram aliados americanos. Os americanos treinaram essa gente, trocaram informações, economicamente também. Aí os Estados Unidos resolveu mudar o cenário político do Oriente Médio. Basta de ditaduras, né? Levando em consideração que todos os ditadores do Oriente Médio e do Norte da África, quem fabricou e colocou no poder foi os Estados Unidos também. Mas a partir do término da guerra do Iraque, os Estados Unidos resolvem acabar com os ditadores que eles mesmos tinham criado. O Osama Bin Laden, por uma questão de poder regional, ele monta a Al-Qaeda. Porque ele se achou, ele se considerou traído pelos americanos. E aí ele monta a Al-Qaeda e começa a confrontar com os Estados Unidos através do terrorismo, né, com a justificativa da Jihad, da Guerra Santa. Quando o Obama dá fim no personagem Osama Bin Laden, um braço da Al-Qaeda cria o Estado Islâmico e, alimentado economicamente, tá, para poder adquirir o armamento, toda a logística, alimentado economicamente pela Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, juntamente com a Al-Qaeda, desenvolve esse projeto de califado. Então, eles querem transformar o Oriente Médio na mesma configuração política que existia até os anos 30 do século passado. Os califados, que eram regimes, monarquias religiosas, né? Em vez de ter rei, tinha o califa, né? Mas ele era como se fosse o líder religioso que liderava aquele califado. Posteriormente, esse projeto, que inicialmente seria para o Oriente Médio, se expande para fora da região árabe. Agora eles querem montar califados na Europa. Eles querem montar califados na América do Norte. Ou seja, é um projeto globalista, pautado numa luta armada através do terror e justificada pela imposição da religião. Então, digamos que quem semeou toda essa estrutura foram os norte-americanos através da CIA. Tá? Só que aí eles tentaram descartar os árabes lá, não querem mais nada com vocês. Vocês se virem agora. E eles acabaram virando rivais ferrenhos do Ocidente, né? Por causa desse rompimento de acordos políticos com os Estados Unidos. Então, acabar com o Estado Islâmico seria neutralizar a atuação nos bastidores da Arábia Saudita, né? Acabar com a alimentação econômica e de logística que a Arábia Saudita dá para o Estado Islâmico, né? Então, mas é aquela coisa, dentro da radicalidade deles, fica meio complicado a gente ver uma luta, um combate
a esse verdadeiro exército radical sem uma guerra de verdade, né? Se for para combater como vem sendo feito até agora, né, bombardeios aéreos americanos, franceses ou russos, isso aí é o tipo da coisa ineficaz, né, que dá tempo para eles se reorganizarem, né, e eles continuarem de alguma forma o desenvolvimento do seu projeto, né, e vai se arrastar por muito tempo. Tem que secar a fonte econômica que alimenta a logística, né, do Estado Islâmico. Eis a questão. Se é a Arábia Saudita, se eles hoje já participam, já recebem algum fomento econômico do tráfico internacional de drogas, de algum outro tipo de tráfico ilícito, que existem vários mundo afora, né? Aí não se sabe, mas secando a fonte que alimenta eles, automaticamente fica bem mais fácil de neutralizar e capturar, né? Porque deixar esse povo solto, eles vão estar sempre tentando se reorganizar e recomeçar a sua luta, assim como qualquer bom esquerdista marxista. Eles nunca desistem, eles podem ter uma interrupção no desenvolvimento do projeto de poder socialista.